A gente começa, claro, pela capital federal, porque contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Senado aprova o projeto que fixa o marco temporal para a demarcação das terras indígenas no país. A gente chama agora o repórter André Anelli. André, boa noite. Como é que foi essa votação? Uma espécie de revanche ao Supremo, é isso? Exatamente isso, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O texto do marco temporal foi aprovado no plenário do Senado por 43 votos a 21. Agora, essa medida precisa de sanção do presidente da República para passar a ter validade. A aprovação faz parte de uma verdadeira força-tarefa do Senado em torno desse tema. Mais cedo, a medida foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, por 16 votos a 10. Logo depois, os senadores aprovaram o regime de urgência por 41 votos a 20. Esse foi um instrumento que acelerou, então, a tramitação e permitiu essa análise do marco temporal no plenário, tudo no mesmo dia. O relator do marco temporal no Senado, Marcos Rogério, manteve o texto que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e rejeitou todas as sugestões de mudança. O senador defendeu que eventuais pontos que podem gerar controvérsias devem ser vetados pelo presidente Lula. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já adiantou que vão haver vetos presidenciais no texto. Lembrando que o marco temporal estabelece a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como referência para a definição dessas novas áreas. Essa tese foi rejeitada no Supremo Tribunal Federal na semana passada por 9 votos a 2. Um dos argumentos é o de que a Constituição defende os direitos indígenas como originários, o que antecede a formação do Estado. Seguindo esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal regulamentou a decisão hoje e decidiu, por unanimidade, que pode haver indenização a proprietários que tenham ocupado de boa-fé terras que podem ser demarcadas como indígenas. Foi em resposta a essa decisão que o Senado, com maioria favorável ao marco temporal, acabou então aprovando a medida, capitaneada principalmente pela Frente Parlamentar da Agropecuária. O argumento é em defesa da segurança jurídica dos proprietários de terras responsáveis pela produção de alimentos e geração de emprego e renda. E essa divergência de entendimento entre os poderes, que ficou mais em evidência hoje, não é exclusividade do marco temporal. O Congresso já se mobiliza para enfrentar outras discussões em curso na Suprema Corte, a exemplo da descriminalização das drogas e também do aborto. Portanto, é uma guerra entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal que está tendo o primeiro capítulo hoje, Tiago. André, é uma guerra mesmo, e o placar 43 a 21. Você continua conosco, daqui a pouco você traz um outro destaque falando sobre o Supremo. Antes, a gente faz um giro já com os nossos comentaristas para avaliar essa aprovação agora há pouco pelo Senado. Conosco, Dora Kramer. Dora, boa noite, muito bem-vinda mais uma vez aqui à Jovem Pan, ao Jornal Jovem Pan, o Nelson Kobayashi também conosco. Ô Dora, que rusga, hein, entre o Congresso Nacional e o Supremo, e nesse caso não é uma PEC, é um projeto e agora vai para avaliação do presidente Lula, não é? Pois é, boa noite, Tiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, aí porque são duas coisas, né? Tem esse projeto de lei vai à sanção, e o líder do governo já anunciou que o presidente Lula vai vetar esse projeto de lei. Tá ok, tudo isso já se sabe, e também se não vetar, pode se recorrer ao Supremo contra ele, e também pode haver uma tentativa de derrubada de veto, mas ocorre que não é só isso, né, gente? Tem também aí em articulação uma emenda constitucional do mesmo teor. Aliás, o teor do PL, ele até é mais duro do que o marco temporal, né? Ele libera para ocupação de terras indígenas, enfim. É um texto que já se sabe que vai ser morto, tá? Agora, a PEC é uma coisa mais difícil, embora ela não tenha que passar pela sanção presidencial, ela é promulgada pelo próprio Congresso, precisa de 308 votos,
nas duas casas em 2 turnos. É mais difícil. Pois é, Kobayashi, boa noite para você também. O que me chama a atenção é essa pressa para aprovar um projeto e mesmo que fosse uma PEC, o Supremo poderia derrubar também, ou seja, podia haver contestações da Justiça. Agora, é um imbróglio, né? Sim, é uma questão jurídica que divide aí os entendimentos do Congresso Nacional com aquele já declarado pelo Supremo Tribunal Federal, mas é importante deixar claro, emenda à Constituição também pode ser inconstitucional. Nós temos várias decisões do Supremo Tribunal Federal que declarando inconstitucionalidade de emendas constitucionais também, isso desde o começo da nossa Constituição de 88. Então, do ponto de vista jurídico, inclusive a PEC é natimorta. E eu acredito que o pior efeito, na verdade, vai ser o político, porque imagine só, o Congresso aprova uma PEC, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, promulga-se uma emenda à Constituição e no dia seguinte vem o STF e derruba por inconstitucionalidade, como é de acontecer segundo o seu entendimento. Como é que vai ficar a relação institucional entre o Congresso Nacional e o Supremo? Essa corda vai esticar ainda mais, não é nada do que a gente precisa nesse momento.